Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, de nós, nesta noite. Que Deus abençoe nosso culto de oração dos nossos lares, que cada um de nós faça um culto com a família, com aquele que mora junto com você aí, tá bom? Seja amigos, que possamos agora, nesse momento, nos juntarmos para pedirmos a Deus, para colocarmos nossos pedidos, para agradecermos a Deus, que é importante, e para interceder pelo próximo, que isso com certeza estaremos fazendo. Então, em nome de Jesus, coloque em oração as pessoas que estão aí necessitadas, né, estão precisando de oração nessa pandemia que tem sido, essa segunda onda tem sido muito devastadora. Muitas pessoas perdendo entes queridos, pessoas que estão necessitadas de leito hospitalar, de um leito de UTI. Que Deus tenha misericórdia. Então, irmãos, vamos orar, interceder por essas pessoas, vamos agradecer a Deus, vamos pedir também por nós. Junte-se aí na sua casa, não deixe esse momento passar. E se você disser para mim, olha pastor, mas eu estou sozinho, sozinha, ore então, mesmo só, ore, porque Deus está ouvindo a tua oração. Faça o seu culto individual com Deus aí na sua casa. Então vamos nesse momento fazer uma oração para abrirmos esse momento de oração nos lares, e logo mais você terá o seu momento de oração aí no seu lar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, por mais uma quarta-feira podemos estar diante do Senhor nesse momento. Obrigado, Pai. E já quero aqui, Senhor, colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão agora num leito de hospital, Pai. A vida dessas pessoas que estão contaminadas agora com Covid-19. Pai, tem misericórdia. Seja com elas, Pai. Esteja com cada parente, Senhor, dessas pessoas que sofrem ao ver o seu ente querido ali, o seu amigo, sua amiga, estando aí internado, Pai. Pai, que o Senhor possa estar dando, Senhor, cura a essas pessoas, tirando essas pessoas do leito do hospital. E, Pai, consola também aqueles que estão perdendo seus parentes, perdendo seus amigos, seus entes queridos. Que o Senhor esteja consolando, dando força a essa pessoa e colocando esperança no seu coração, Pai. Creio que dias melhores estão para vir, Pai. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que a tua vara e o teu cajado nos consola, Pai. Eu não estou dizendo que hoje, amanhã ou qualquer outro dia humano meu, mas eu penso que o Senhor estará dando com certeza, Pai, em algum momento, Senhor, o alento dessa pandemia, o momento dessa pandemia de alento, Pai. E o Senhor já tem até consolado nossos corações enquanto isso, Pai. Fica conosco então, tem misericórdia de nós todos, é o que nós te pedimos, mas já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Vamos então nesse momento para o momento que vamos parar para orarmos em nossos lares. Vamos a ele.
Vamos agora então continuar nossa série de mensagens a respeito dos pequenos livros da Bíblia, pequenos, mas importantes. E hoje vamos falar sobre Colossenses. Vimos Filipenses e agora Colossenses. E esse pequeno livro, que tem 4 capítulos também, é um livro que também foi escrito por Paulo na prisão. Na verdade, o que acontece é que tanto Filipenses como Colossenses, como também o livro de Efésios, que não vimos aqui porque ele já não é um livro tão pequeno, e Filemon, esses 4 livros são, então, os livros da prisão. São os livros que foram escritos quando Paulo estava preso pela primeira vez. Falamos isso na quarta-feira passada, de que Paulo ficou preso em Roma, em um domicílio, numa casa. Então, por volta desses quase 2 anos, 2 anos que Paulo ficou preso na primeira prisão dele, ele escreveu essas 4 cartas. Então, já falando sobre Filipenses, vamos agora falar sobre Colossenses. Filemon, estaremos vendo, em algum momento, vamos falar sobre a carta de Filemon. E hoje vamos falar de Colossenses, que é uma das cartas da prisão. Dentro dessa questão, Colossenses tem algo interessante em relação ao contexto histórico dela. Bom, a cidade de Colossos é uma pequena cidade, não é uma cidade que não era tão expressiva como a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é justamente a cidade onde Paulo, com a sua terceira viagem, ele se estabeleceu lá. Paulo se estabeleceu lá e ficou ensinando então ali na cidade de Éfeso. Por 3 anos Paulo ficou, e porque Éfeso era uma cidade metrópole. Portanto, estar lá nessa cidade fazia com que Paulo tivesse a estratégia de alcançar outras cidades da província da Ásia Menor. Então, o nome da região seria esse, Ásia Menor, esse nome, Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, creio que você já deve ter ouvido falar. E Éfeso foi estratégico Paulo ficar lá 3 anos. E nesses 3 anos que Paulo fica lá, ele prega o evangelho nessa região da Ásia Menor, que inclui justamente a cidade de Colossos. Bom, mas paramos para imaginar que se Paulo escreveu uma carta para Colossos é porque Paulo tinha uma intimidade com Colossos. Não. Ao contrário de Filipenses, que nós falamos quarta-feira passada, ao contrário de Filipenses, que ele tinha uma amizade realmente e conhecia o pessoal ali da igreja de Filipos, aqui em Colossenses, Paulo ele não tinha essa intimidade com eles, porque Paulo pregou o evangelho, passou e pregou o evangelho, mas na verdade quem plantou esta igreja foi Epáfras. Epáfras, na verdade, é uma pessoa convertida ao evangelho pela pregação, nesse momento que Paulo faz a terceira viagem. Paulo prega o evangelho, Epáfras se converte, Epáfras conhece sim Paulo, mas Epáfras vai para Colossos e planta a igreja de Colossos com as pessoas que ouviram também o evangelho. Então, na verdade, quem inicia esta igreja em Colossos é Epáfras, que é um dos líderes da igreja ali em Colossos, um dos líderes da igreja de Colossenses. Epáfras também vai plantar outras igrejas. Uma das outras igrejas é conhecida lá no Apocalipse, nas 7 cartas da igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então a igreja de Laodiceia também é plantada por Epáfras. E isso é bom a gente ver isso, porque nós percebemos que missões não é feito só por um homem. Muitas vezes na história se fala muito de Paulo nas suas 3 viagens missionárias, e é claro, tudo aquilo que o apóstolo Paulo significa, porque foi ele realmente que desbravou tanto a parte da Ásia como a Europa, foi ele que pregou, levando este evangelho, mas ele tinha uma equipe com ele. E também Paulo, ele multiplicava essas equipes, ele sempre estava discipulando. Nós conhecemos, inclusive na própria carta dos Colossenses, vai ser falado lá no capítulo 4, no final, falando sobre Lucas, o médico, falando sobre outras pessoas que sempre ajudaram ele. Fala sobre Timóteo, inclusive no início dessa carta de Colossenses ele fala eu e Timóteo, dando até uma certa autoria para Timóteo também na carta, uma participação de Timóteo na carta. Então ele fala de algumas pessoas, de Epáfras também. Paulo então ele tem uma equipe missionária e ele na verdade discipulou, ensinou esses homens. Então isso é muito bom, porque Paulo sempre preparou Silas, Tito, tantos outros que nós iríamos falar aqui, até o próprio Onésimo também, que vai se tornar líder também da igreja lá na frente. Então,
É dessa forma que Paulo faz missões. E é muito bom que a gente saiba disso, que um homem só não faz o trabalho de Deus, mas sempre outros juntos é que fazem. Existe sempre um líder, mas existem pessoas que estão juntos com o líder para poder fazer essa obra. Então, é nesse contexto que temos aqui a carta de Colossenses. Mais uma curiosidade também, para não deixarmos passar, é que lá no capítulo 4, versículos 7 a 9, do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses, nós vamos ouvir falar de uma pessoa que lá na carta de Filemon vai ser realmente falado, que é sobre Onésimo. E eu já quero adiantar aqui que Onésimo é um escravo fugitivo, um escravo que provavelmente deve ter roubado o seu senhor, enfim, deve ter feito alguma coisa e fugiu, né? Fugiu para não ser pego por alguma coisa que ele deve ter cometido. E aí, ele conhece o Evangelho, ele ouve o Evangelho, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e depois que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, procura Paulo, ali preso em Roma. Não é? Essa prisão de Paulo foi uma bênção, né? Nós estamos percebendo que Paulo era bem visitado, e realmente Onésimo procura Paulo para falar, né, que agora é convertido, mas não sabe o que fazer em relação a voltar para o seu senhor. O seu senhor é Filemon, tá? Então, o dono, né, vamos dizer assim, o dono, o senhor de Onésimo é Filemon. E quem é Filemon? Filemon é um dos irmãos da igreja de Colossos. Então, essa carta aos Colossenses tem muita coisa aí de intimidade com a própria carta a Filemon. Porque Filemon faz parte da igreja de Colossos. Onésimo se converteu e é de Colossos, porque ele era escravo ali de Filemon. E Onésimo então vai procurar Paulo para saber de Paulo o que ele deve fazer. E nós vamos ainda estudar, falar sobre a carta de Filemon, mas Paulo dá uns conselhos para Onésimo e para Filemon. Tanto é que o nome da carta é a Carta de Paulo a Filemon. Então Filemon recebe essa carta. Essa carta a Filemon sobre Onésimo, ela provavelmente foi levada junto com a carta de Colossenses. Então Epáfras leva a carta, a carta é levada para os crentes de Colossos, mas também a carta também de Filemon é levada para o Filemon, e Onésimo vai acompanhando, né? Quando a carta é levada, não é que Onésimo não vai, pelo contrário, Onésimo vai também, não é como nós vemos aqui na carta dos Colossenses, no capítulo 4, versículo de 7 a 9, você vai ver Paulo dizendo que Onésimo está indo também, tá? Onésimo está indo, né? E a carta aos Colossenses também está sendo levada. Então, vamos perceber isso em relação ao escravo fugitivo, que é Onésimo, convertido agora, e Filemon, que é justamente o senhor desse escravo, que é crente também, né? Então, os dois crentes. E aí, vamos deixar para a carta de Filemon para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, a carta aos Colossenses, ela é escrita, como já falamos, ela é uma das cartas da prisão. Então, ela é escrita por volta de 58 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. Não temos exatamente a data, porque muitas coisas precisam ser vistas para datar com exatidão. Então, um pouco mais exato é Filipenses, mas Colossenses foi um momento da prisão. Então a gente sabe que pode ter sido de 58 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. O que sabemos também é que mais ou menos em 60 foi a prisão de Paulo. Então a gente data dessa forma porque não se sabe, né, com exatidão quando Paulo foi preso e com exatidão quando essas cartas foram escritas. Então fica aí essa questão da carta aos Colossenses entre 58 a 62 depois de Cristo, foi o período que ela foi escrita, né? Essa primeira prisão de Paulo é provocada pelos judeus, né? É aquele momento que ele fica em Cesareia por algum tempo. Depois de Cesareia, aí ele vai então para Roma, porque ele apela para César, e tudo isso foi por perseguição dos judeus, né? Lá também ele prega para a guarda pretoriana, que é a guarda do próprio César, que toma conta dele. Ele também prega aí muitos da casa de César, como é mencionado, né, em algumas cartas. As casas da casa de César se convertem da casa de César justamente por causa da guarda pretoriana, e porque algumas mulheres também vão se convertendo também. Então muitos ficam convertidos dentro do próprio Império Romano, da realeza, né, aliás, da nobreza, podemos dizer assim. Então, é realmente um momento de evangelização que Paulo passa ali em Roma, e escreve também a carta de Colossenses, como a de Filemon, já falamos, e a de Efésios, que é a maior, e, portanto, Filipenses. Essas são as cartas da prisão.
Então ela foi escrita por volta desses momentos aí, enquanto ele estava preso. Bom, mas o motivo da carta é interessante, porque Epáfras, ele é líder da igreja e foi plantador da igreja, ele plantou a igreja, né? Então é um dos líderes, podemos dizer assim, presbítero. E Epáfras, em algum momento, ele vai para Roma para encontrar Paulo. Eu quero que você entenda é que Colossos fica na Ásia Menor e a distância de Colossos para Roma é grande. E Epáfras então faz essa caminhada, faz essa viagem grande, enorme, para poder ver Paulo por um motivo. Porque estavam acontecendo algumas situações ali na igreja de Colossos, bem diferente dos motivos da igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses, na verdade, estava triste por ver Paulo preso e por ver tanta perseguição acontecendo. No caso dos colossenses, eles estavam tendo contendas dentro da igreja, mas não era uma briga simplesmente por briga. Tinha a ver muito era com algumas falsas doutrinas que estavam entrando dentro da igreja de Colossos, principalmente heresias a respeito da divindade de Cristo e de ritos judaizantes. Então haviam duas situações aí: um gnosticismo, não é, que falava de algumas questões da divindade de Cristo, contrárias, é claro. Era inicial esse gnosticismo na igreja de Colossos, mas estava acontecendo já. E essa questão de práticas judaicas para que pudesse a pessoa ser salva. Então, questão de ser circuncidado, gentil ser circuncidado, né? Você precisava de praticar guarda do sábado e outras coisas mais. Enfim, questões da lei cerimonial que não valiam mais. E agora colocados para os cristãos. Então isso era muito... E Epáfras não estava muito de acordo com aquilo, porque Epáfras escutou o evangelho pregado por Paulo, aprendeu então alguma coisa com Paulo, e quando plantou a igreja, foi com o ensino apostólico, mas judaizantes estavam lá e gnósticos também no início do gnosticismo, falando sobre essas questões da divindade de Cristo. Então isso apavora Epáfras e Epáfras vai então conversar com Paulo. Então quando essa carta é escrita, ela é escrita porque Epáfras está contando o que está acontecendo na igreja de Colossos. Então, está contando que os colossenses estão dessa forma e Paulo então escreve uma carta. E o motivo então é esse: escrever essa carta. Já tinha Onésimo também procurado ele em relação à escravidão dele, a fugitivo, mas não deixa de ser uma pessoa que também conviveu com a igreja. Então, de qualquer forma, Epáfras fala toda a situação da igreja e ainda, além do mais, Paulo ainda vê a situação de Onésimo e quer aproveitar e também falar a respeito disso, que é o que vamos ver nas questões dos temas abordados nessa carta de Colossenses. Então, o motivo é esse: é o pedido de ajuda de Epáfras e como líder da igreja, e Paulo então responde a Epáfras mandando essa carta então para a igreja de Colossos, né? Contra essa questão do judaísmo, dos judaizantes, na verdade, né? Dessa questão da judaização cristã e querendo colocar coisas ali, o gnosticismo que sempre falou a respeito de divindade de Cristo de uma forma totalmente errada. Enfim, esses são os motivos, né? E aí nós vamos então para o tema e os temas. Por que eu estou dizendo o tema e os temas? Porque o tema principal da carta aos Colossenses é a centralidade de Cristo. Cristo como centro. E vamos perceber isso em todo momento. Porque em todo momento Paulo vai falar sobre esse tema que é central. Cristo. Cristo é o centro de tudo na vida de vocês. Cristo é o centro de tudo. E é engraçado quando eu digo assim, é interessante, de que alguns estudiosos dizem que a carta aos Efésios, né, Colossenses é como se fosse um complemento à carta de Efésios. E aí a gente vai entender agora por quê. Porque na carta aos Efésios, nós vamos ver que o centro da... E a gente não estudou a carta de Efésios porque a carta de Efésios é uma carta bem maior do que 5 capítulos. Então não estudamos ela. Ela não é um livro pequeno. Mas o centro da mensagem para Éfeso, para a igreja de Éfeso, é falando sobre igreja, sobre a igreja. Em todo momento é a igreja. Centralizando a igreja em relação, né, chamamos disso de eclesiologia, falando sobre como a igreja deve portar-se, como a igreja deve estar, enfim. E Colossenses fala sobre a centralidade de Cristo. Então, interessante que quando lemos em Efésios vai falar
né? Efésios fala sobre a igreja, Colossenses fala sobre Cristo. Efésios fala sobre o corpo composto dos santos em Jesus, né? Um corpo realmente composto de santos. E na carta de Colossenses fala sobre Cristo, a cabeça do corpo. Então, se você lê Efésios e lê Colossenses, fica muito mais amplo o seu entendimento em relação ao que nós chamamos de cristologia, que vem ali em Colossenses, e complementando com a eclesiologia, que é o estudo de igreja, vindo então lá nas cartas, a carta aos Efésios. Então, alguns dizem que é um complemento. Efésios e Colossenses se completam porque um fala da cabeça, que é Cristo, que é o próprio Colossenses, e o outro fala da igreja, que é o corpo de Cristo. Interessante isso. Mas bem, se o tema central é Cristo como, né, Cristo como o centro de tudo na nossa vida, vamos aqui perceber os pequenos temas dentro desse grande tema, que é abordado por Paulo. Paulo começa então, ali capítulo 1, versículo de 3 a 8, Paulo ele vai ali falar sobre o amor dos colossenses aos santos, né? Um início, um prefácio da carta, né? Versículo 3 a 8 do capítulo 1. Ele fala sobre o amor que eles têm pelos santos, né? Pela igreja de Cristo, aí pelo corpo. E aí vem logo após, versículo 9 a 23, ainda no capítulo 1, de 9 a 23, Paulo então escreve o que nós chamamos de poesia, é um poema, né, uma oração em forma de poema, não deixa de ser uma oração, mas é uma oração em forma de poesia, tá bom? Em relação a Cristo, né? E nós chamamos isso de uma poesia cristológica, não é? Uma oração que ele está fazendo pelos colossenses, mas nessa oração você percebe ele falando de Cristo. Cristo como centro, Cristo como centro. Começa agora aí o grande tema. Cristo como centro. Uma oração cristológica, um poema sobre Cristo. E ele vai falando isso do versículo 9 ao 23 do capítulo 1. Depois disso, Paulo então fala a respeito do ministério dele por amor à igreja. Né? E não só por amor à igreja de Colossos, mas por amor à igreja de Cristo. Né? Começa ali no versículo 24, né, do capítulo 1, e vai até o versículo 5 do capítulo 2. Paulo falando sobre o seu ministério como sendo amor pela igreja de Cristo. Que é verdade, Paulo deu sua vida, não é, em prol do evangelho e principalmente em relação a plantar igrejas e o amor que ele tem pela igreja de Cristo. Depois disso, vamos para então já no capítulo 2, né? Acaba ali Paulo falando no versículo 5 sobre o ministério dele, o amor pela igreja, e aí versículo 6 do capítulo 2. Até o versículo 19, Paulo vai abordar a liberdade do cristão contra o legalismo. E interessante isso aí, falar sobre isso, porque é justamente quando Paulo vai quebrar, né? Paulo, no seu poema sobre Cristo, está quebrando o gnosticismo, né? Que falava mal sobre a divindade de Cristo, mas agora Paulo está falando sobre os judaizantes, né? Dizendo que os cristãos são livres e a liberdade está acima do legalismo. É bom entender que legalismo aqui, meus irmãos, tem a ver com questões que estavam presas ainda a questões cerimoniais da lei. A lei, os 10 mandamentos, ela é viva até hoje. Né? Ela é viva no sentido dos 10 mandamentos, porque é questão de morais para nós e ela está em vigor até Jesus voltar. Né? A questão toda aqui é que existiam rituais judaicos, aí sim, leis cerimoniais, que os judaizantes queriam manter ainda. E Paulo vai falar sobre essa questão do legalismo, porque não é por obras mais. Não é porque você faz coisas legalistas, né? Legalismo vem de obediência de lei, mas não é uma questão de se prender àquilo, porque Cristo deu liberdade e Cristo é o Salvador. Então ele vai falar sobre isso, a liberdade do cristão. Vai ser do versículo 6 ao versículo 19 do capítulo 2. Depois disso, nós vamos perceber que Paulo vai dar também um toque aí, colocando Cristo como centro ainda, né? Tudo é Cristo como centro aqui. Livres do pecado através de Jesus. Vai ser do versículo 20 do capítulo 2 ainda, até o capítulo 3, versículo 17. Até o 17 do capítulo 3, vai falar aí sobre livres do pecado através de Cristo. E não por questões de obras da lei, mas através de Cristo. E aí, já quase encerrando, no capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1, bem extenso, né? 3, 18 até o capítulo 4, versículo 1, nós vamos perceber agora Paulo falando sobre o cristão
e o seu relacionamento com o próximo. E aí é interessante porque Paulo parece não, né? Eu ia dizer parece, mas realmente é isso. Ele fala sobre Cristo como centro, ele fala contra o legalismo, né, que as obras não vão salvar, e é Cristo que nos tira o pecado, mas agora ele diz assim, toda essa doutrina que eu estou ensinando a vocês agora, coloquem na prática. É o momento prático da carta de Colossenses. Por quê? A partir do versículo 18 do capítulo 3, até o 1, capítulo 4, tudo agora é prática. Como é que o cristão pratica isso? Como é que o cristão pratica Cristo como centro? E aí Paulo vai abordar família, em modo geral. Paulo vai abordar questões de trabalho, porque ele vai falar sobre escravos e senhores, senhores e escravos, né? Naquela época existia muito isso, mas hoje podemos colocar isso como empregados e patrões, patrões e empregados. Ele vai falar, olha, se você é cristão, você tem Cristo no centro de tudo, como pai, como mãe, como marido, enfim, como empregado, como empresário, como patrão. Então, tudo Cristo está no centro. É esse momento que é abordado na prática, Cristo como centro. E aí, ele chega para finalizar a carta aos Colossenses, exortando a oração em sabedoria. Capítulo 4, versículo de 2 até 6. E por que ele vai exortar sobre oração e sabedoria? Porque tudo que ele já falou, ele sabe que é necessário de orarmos e pedirmos sabedoria para viver Cristo como centro. Não, nunca foi fácil, porque a teoria é precisa, a teoria é necessária, porque precisamos de doutrina, mas a doutrina sem prática, ela é morta. Você já ouviu falar nisso, com certeza, no livro de Tiago, né? Fé sem obras é morta. É isso que Tiago quis dizer. Doutrina é importantíssima. Quem não conhece doutrina, quem não está fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, de conhecer a Bíblia, de saber as doutrinas, a pessoa não sabe praticar porque nem conhece. Agora, a pessoa que sabe, nós estamos aqui estudando sempre a palavra de Deus. Se você já está sabendo, você agora precisa praticar aquilo que você conhece. E aí Paulo então nos exorta para orar e ter sabedoria, pedir do alto sabedoria. É assim que vai encerrando a carta dos Colossenses. Aí depois ele vai fazer todo aquele término, né, falando de Onésimo, falando, enfim, de Epafrodito, dos seus companheiros, e aí ele fecha a carta. Queridos, sempre precisamos de aplicar em nossas vidas, já estamos aplicando, né? Em todo momento que vamos ler na carta de Paulo, a carta de Paulo é tão para as igrejas que não tem muito o que estar aqui interpretando ou, enfim, traduzindo algo aqui, porque já está bem claro, já estamos aplicando, mas eu quero deixar mais claro ainda para você. Então, olha só, tudo em nossa vida, Cristo é o centro. Você crê nisso? Que tudo na sua vida, Cristo é o centro? Você até pode estar dizendo para mim agora, você pode estar do outro lado aí no Facebook ou YouTube, sim, pastor, eu creio que Cristo é o centro da minha vida. Pois se é o centro, tudo tem que ser pelo olhar do Evangelho, pelo olhar de Jesus Cristo. Tudo na sua vida. Agora, quando nós falamos tudo na nossa vida, é tudo, irmãos, tudo. Não tem essa história de você separar as coisas. Tem gente que separa. Não, eu tenho algumas coisas assim, mas a educação dos meus filhos, aí não tem nada a ver com Jesus, nem com a Bíblia, não. Tem a ver comigo. Não, a educação dos seus filhos tem a ver com a Bíblia. Seu casamento tem a ver com a Bíblia. Seu relacionamento com amigos tem a ver com a Bíblia. Tudo. Então essa pergunta, tudo em nossa vida, Cristo é o centro? É uma pergunta que eu faço para você. Se você disse que sim, amém. Como é que nós fazemos isso então? Primeiro, eu pontuei algumas coisas aqui. Primeiro, tendo amor por todos os irmãos em Cristo. E preste atenção, não estou falando tendo amor por todo o próximo, não. Porque eu sei que a Bíblia diz que tem amor pelo próximo. Mas o que a carta de Colossos está abordando, em primeiro lugar, se você ler ela toda, né, se você ler os 4 capítulos, você vai perceber que Paulo vai abordar muito isso. Amor pelo corpo, amor por seus irmãos em Cristo. Você está amando seus irmãos em Cristo? Você tem realmente amor e comunhão com eles? Veja, eu não estou dizendo viver na casa dos outros, até porque na pandemia nem dá para fazer isso, mas não estou falando de pessoas que estão sempre na casa um do outro. Eu não estou falando de uma amizade mais achegada, não, mas estou falando você ama o corpo de Cristo, sua igreja local, você tem apreço por ele, você os defende, você quer que eles cresçam. Pense sobre isso. É uma forma de colocar Jesus como centro. Também, eu pontuo aqui o segundo ponto, eu digo a vocês que não viver em legalismo. Nós não podemos, tendo Cristo no centro, viver em legalismo.
temos uma liberdade em Cristo, não é? Conforme as Escrituras, é claro. Por isso que devemos também entender que liberdade em Cristo não é libertinagem. Libertinagem é uma forma de viver livre, mas sem ninguém dar discernimento e dar direção. Nós estamos falando de liberdade em Cristo contra ser legalista, contra obras, não é? As obras, elas não vão nos salvar, as obras, elas vêm secundariamente. Então nós não podemos viver legalistas, podemos viver uma vida legalista, mas devemos viver uma vida livres em Cristo, através das Escrituras, é claro. Então não é libertinagem. Da mesma forma que legalismo é errado, libertinagem também é errado. Uma liberdade sem nenhum fundamento de todo jeito também está errado. Então esses dois extremos devemos viver uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Terceiro ponto que eu quero falar para você aqui, de colocar para a nossa vida, é que honrar o serviço daqueles que por amor a Cristo servem a igreja. Faça isso. E quando eu falo isso, honrar o serviço daqueles que se dedicam a servir a igreja, essa honra não é só uma honra para o pastor, tá? Porque já colocamos aí a questão do pastor, né? Mas não é só pastor, não é só presbítero, não é só evangelista. Geralmente são esses que são mais olhados, principalmente o pastor. Não, devemos também honrar. Mas a honra, estou falando aqui de líderes da igreja. Líderes da igreja, honre o seu líder da igreja, honre aquele que lidera seu ministério, aquele que lidera a sua equipe, que lidera aquele departamento. Honre a pessoa, porque, gente, isso é importantíssimo. Se você tem Cristo como centro, você honra seu líder, você obedece o seu líder, você a honra, o nome honra é muito extenso, né? Mas você presta essa honra para essa pessoa que lhe lidera, porque Deus colocou ele ali, seja por um ano, seja por 2, 3 anos, seja, né, por um tempo na sua vida, ele é teu líder, ela é teu líder. Então você honra essa pessoa, né? E de tantas formas pode ser honrada as pessoas, né? Tantas formas pode ser honrado. Eu não sei, às vezes fazer um cafezinho para essa pessoa, um bolo é uma honra, mas às vezes não é só comida, às vezes é você dizer, poxa, olha, eu estou orando por você. O trabalho que você faz na nossa equipe, no nosso ministério, tem sido bênção, eu estou orando por você. Honre seu líder. É muito bom isso. Isso está aí no livro de Colossenses, na carta aos Colossenses. E por último, é o que a carta fala, né? Falar sobre viver seus relacionamentos com Cristo no centro. Gente, isso é muito importante. Marido, esposa, pai, mãe, irmão, amigo. Relacionamentos no trabalho, de patrão e empregado. Como já falamos, devemos viver esses relacionamentos com a ética cristã, com a ética do evangelho, da forma que Cristo nos ensina. A carta em Efésios fala sobre também isso, e aqui Colossenses repete mais uma vez. Você percebe como é importante. Se Paulo repetiu isso na carta de Efésios e agora repete em Colossenses, é porque é importantíssimo viver relacionamentos desde o casamento até as amizades, até o trabalho. Devemos viver de forma ética em Cristo, da forma que o Evangelho nos manda ser e nos ensina a fazer. Então, queridos, vivamos em oração, pedindo sabedoria para tudo isso. É fácil, pastor? Claro que não é, irmão. Se fosse fácil, nós estaríamos aqui. Até o pastor também, em vários momentos da prática, praticando tudo isso, não é tão assim fácil. Muitas vezes eu tenho que voltar a orar, pedir a Deus, Senhor, me dá discernimento, eu estou errando nisso. Porque não é fácil, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Simples porque Deus está falando conosco. A Bíblia Sagrada, Colossenses, está dizendo isso para nós. Cristo é o centro, Ele é o centro. E precisamos de viver tudo isso que a carta nos ensina. Por isso eu te convido para você ler a carta aos Colossenses. 4 capítulos, irmãos, e 4 capítulos abençoados, falando sobre Jesus no centro de tudo isso que nós comentamos. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar colocando essa palavra no teu coração, na tua prática de vida, não só na razão, mas para sair da razão, sair da teoria para a prática, porque eu creio que Deus quer isso para nós, uma vida com Cristo no centro de tudo isso que nós conversamos aqui. Que Deus te abençoe, quero fazer uma oração com você. No nome de Jesus, Deus vai fazer você conseguir praticar tudo isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos falar através desse pequeno livro, Pai. Obrigado, Pai, porque a carta aos Colossenses realmente traz lições para nós. E aquela igreja tão pequena, com aquela cidade tão pequena, Jesus, Paulo, através do Espírito Santo,
se importou com essa pequena igreja. E te pedimos que o Senhor também, ó Pai, venha nos ensinar a ser como Paulo está dizendo para os Colossenses. Precisamos de colocar Jesus como centro nosso. Precisamos da nossa ética e vida ser Jesus Cristo, Jesus em nós. Que os outros olhem para nós e vejam Jesus. Nós não somos perfeitos, mas cremos que o Senhor estará nos conduzindo a isso. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Foi muito bom estarmos vendo esse panorama da carta de Paulo aos Colossenses. Que Deus te abençoe e na próxima quarta-feira estaremos mais uma vez com mais um livro pequeno, mas importantíssimo para a Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos e até quarta-feira que vem.